Um assunto que ainda gera dúvida nos wiccanos iniciantes é o conceito de Deus, deusa e único. Isso já foi explicado na Triora, mas vale a pena fazer um resumo para vocês aqui. Se você pegar o paganismo antigo, o paganismo clássico, você vai observar que as pessoas eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. E por que elas eram politeístas? Porque elas não conheciam o conceito de onipresença. Vou dar um exemplo para vocês, pegando como referência o paganismo romano, que é de onde a Triora busca a espiritualidade. Imagina que um homem se lança em alto mar para pescar. Acontece um problema lá, o barco dele vira e ele é salvo por uma graça divina e consegue voltar à costa. Ele então procura os amigos dele para contar o que aconteceu. E ele fala que em alto mar foi salvo pela graça divina. Mas então um outro amigo dele pega e fala: nossa, mas no mesmo momento em que você foi salvo lá em alto mar pela graça divina, eu fui salvo também na floresta, porque eu estava caçando, uma coisa deu errado ali, eu também fui salvo pela graça divina na floresta. Então eles chegaram à conclusão que existia um Deus que cuidava do mar e um Deus que cuidava ali das florestas. Um falava assim: tá, então eu fui salvo por Netuno e você foi salvo por Minerva. E aí o politeísmo começou a se consolidar. Com o avanço dos anos, quando você pega para ler os textos ali de filósofos romanos, de poetas romanos, até de imperadores romanos, você vê que o termo que eles usam para expressar o divino é deuses. Então eles usam no plural, mas sempre se referindo a algo único, que os deuses estejam com você, que seja da vontade dos deuses que tal coisa aconteça. Então eles já não tratavam mais os deuses individualmente, e sim como um coletivo, quase já como algo unitário. Quando você pega os textos de Marco Aurélio, um dos últimos imperadores pagãos de Roma, que também era filósofo, ele chega a falar inclusive Deus, no singular com letra maiúscula, já começando a entender que Deus é um só. Veio o cristianismo com sua doutrina, com suas crenças e com a sua inquisição, aniquilou o paganismo pelo uso da força, e o cristianismo se consolidou como a religião oficial do mundo, vamos dizer assim, pelo menos do mundo ocidental. Mas já no final da era medieval, o homem percebeu que o cristianismo não estava conduzindo a humanidade para um caminho bom. O ápice do cristianismo foi a Idade Média, e basta você pesquisar como que era a vida na Idade Média. Era algo horrível. O cristianismo já não dava mais resposta para os anseios e necessidades do homem. As pessoas começaram então a buscar outras espiritualidades. Veio Gerald Gardner com a proposta de restaurar o paganismo, de trazer à luz para a gente o neopaganismo. Vai falar que Gerald Gardner não é o primeiro nem é o único autor neopagão. Antes dele e depois dele, mais pessoas vieram com a mesma proposta de resgatar o paganismo antigo. Mas o Gerald Gardner foi um dos mais bem-sucedidos. Ele tomou como base o paganismo celta, estudou a espiritualidade de pessoas de pequenas tribos que conseguiram conservar a fé pagã ao longo dos séculos e criou então a Wicca, que seria uma versão moderna do paganismo, o neopaganismo. Quando a Wicca surge, o conceito de onipresença já estava consolidado. Então o que o Gardner nos ensina? Que existe um único, a fonte de toda a criação, nós oramos isso todos os dias. Que os poderes do único, a fonte de toda a criação, onipresente, onipotente e eterno. Então Deus é único para todos os seres humanos, para tudo que existe. Ele é o único. Os pagãos, para poder entender Deus, observavam a natureza, e eles acreditavam que a natureza era um reflexo de Deus. E de fato é verdade. E eles viram que na natureza tudo se divide em masculino e feminino. Então Gardner entendeu que o único tem uma face masculina que seria o Deus. E todos os deuses dos panteões romanos, gregos, celtas, são faces desse Deus. Então Netuno, Júpiter, Hades, Apolo, Mercúrio, são todos uma face do Deus, que é uma face do único. E o único tem a sua face feminina, a deusa, que por sua vez foi percebida pelos humanos como diversas divindades femininas. Minerva, Juno, Vênus, Belona, Proserpina, Trívia, mas todas essas deusas são faces da deusa, que é uma face do único.
Então, quando o neopagão ora para Júpiter, outro neopagão ora para Netuno, outro neopagão ora para Deusa e outro neopagão ora para o único, estão todos orando para o mesmo divino, o único. Júpiter é uma face do Deus, que é uma face do único. Nos textos da Triora você vai encontrar Deus, para ficar mais confortável para as pessoas que são habituadas ao cristianismo. Mas se você prefere usar Deusa, ou prefere usar algum arquétipo, Netuno, Vênus, Juno, Minerva, você também pode. Suas preces serão recebidas pelo divino da mesma forma. Deus é um só para toda criatura. Espero ter esclarecido isso para vocês, então. Conta com a Triora sempre.